Bom, acho que já deu aqui, deixa eu conferir. 9:05. Vamos lá então, aí o pessoal vai entrando. Bom, o tema da live de hoje é aula particular é para quem? Eu decidi fazer essa live aí para as mamães, papais, responsáveis entenderem qual é a necessidade da aula particular e se de fato serve para o filho deles, certo? E assim também já pode sanando as dúvidas aí de vocês. Se já tem e se não tem, aparecer agora também já vão aproveitar a oportunidade, tá bom? Então hoje aí é a terceira oportunidade de garantir o carimbo no passaporte do aprendizado do filho de vocês, certo? Eu tô muito feliz, tem muita mamãe aparecendo aqui no Instagram, me mandando mensagem, isso me deixa muito, muito feliz, porque mostra que de fato tem mamãe preocupada aí, tem família preocupada com a educação dos filhos, né? Isso é muito importante. Então vamos lá, né, sobre o tema da live. Antigamente, as aulas particulares eram aí na época da rainha, príncipe, né, rei. As aulas particulares era um luxo. E também era uma questão aí, também era uma maneira de separar aí os pobres de ricos, né? E então era um luxo, diferente de hoje em dia. E vocês podem notar isso a partir assim da seguinte visão, né? Vocês perceberam que tem várias professoras particulares surgindo aí no mercado? Aposto que vocês veem aí no Facebook, Instagram, gente da família também, muita gente entrando no ramo. E o mercado, ele cresce e oferece aí a necessidade, né? De acordo com a necessidade. Então agora, a aula particular não é mais um luxo, deixou de ser um luxo. A aula particular hoje é uma necessidade, tá bom? Então aí, para quem ouve, fala que vai colocar o filho na aula particular e ouve que isso é luxo, que não precisa disso, repense, não é mais assim que funciona, tá bom? Bom, então vamos lá. Para quem é a aula particular, né? A gente sempre escuta, a primeira coisa que a gente escuta quando fala de aula particular são alunos que têm muita dificuldade. E a aula particular também é para esses alunos, mas também é, né? Também é para diversas outras, assim, vertentes, a gente pode chamar. E como que funciona? É para aluno com dificuldade? Sim. É para aluno com transtorno? Sim. E aí vou falar para vocês sobre essa diferença. Até comentamos na live com a Márcia, mas eu vou comentar novamente com vocês. A dificuldade é uma coisa bem pontual, que vai ser resolvida assim em pouco tempo, geralmente, tá bom? Enquanto um transtorno acompanha aí pela vida inteira, tá? A criança não vai aprender, ela vai aprender, tá bom? Mas vai demorar mais do que se fosse só uma dificuldade pequena e pontual, certo? Inclusive, as aulas particulares, acho muito bom ressaltar isso. Não é para sempre, tá bom, gente? Não achem que vocês vão contratar aí uma professora particular e que ela vai ficar pro resto da vida com o filho de vocês. Não é para ser assim, tá bom? O meu trabalho, pelo menos, eu quero que as crianças tenham autonomia para que elas consigam identificar ali qual a dificuldade delas, para elas mesmas estudarem sozinhas, certo? Eu sempre levo isso para aula. A gente sempre busca compreender como a criança estuda melhor, como ela aprende melhor e também a ela identificar os erros dela, certo? Para que ela tenha autonomia e consiga fazer isso sozinha. A aula particular não é muleta, tá? E aí, nessa questão do transtorno, pode prolongar um pouco mais, né, o tempo aí das aulas, porque é uma dificuldade bem maior, certo? Então, vamos lá. Eu listei aqui algumas questões e indicações, né, para as aulas particulares. Então, eu coloquei aqui, ó, são para crianças com dificuldades, para crianças com transtorno, certo? E eu falo criança, mas eu queria deixar claro aqui que eu atendo as crianças de 7 a 11 anos, tá bom? Então aí se alguém tá em dúvida, agora já sabe, se tem uma mamãe aí
está pensando em procurar pelas aulas particulares, agora já sabe também. Bom, então eu coloquei aqui acompanhamento para crianças com transtorno, para organizar e ter uma rotina de estudos. Como assim, Duda? Como que funciona? Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele tem bastante dificuldade nessa questão da rotina escolar mesmo, não é nem a de estudo. Então, para vocês verem, se ele tem dificuldade lá na rotina escolar, ele precisa consertar essa questão da rotina escolar para depois ele conseguir trazer para dentro de casa uma rotina de estudo, certo? E aí, às vezes, se ele já tivesse a rotina de estudo em casa, podia ser mais fácil para ele se organizar lá na escola. Mas, enfim. E aí, com esse aluno, eu trabalho muito essa questão de organização. Então, a gente sempre reforça os conteúdos da escola. Eu vejo se ele copiou o conteúdo da escola. Eu forneci para ele um quadro onde ele anota as tarefas que precisam ser executadas, as que estão em andamento e as que já foram executadas. Então, essa questão de organização mesmo. As crianças precisam de ajuda nisso. Parece uma bobagem, uma coisa muito pequenininha, mas faz muita diferença na hora do aprendizado da criança. Para ela aprender de maneira efetiva. Senão, ela não vai aprender. Ela vai virar copista e aí não aprende, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui também para o reforço escolar. Por quê? Tem famílias que me procuram porque querem apenas reforçar o conteúdo da escola. Porque percebem que a criança está com uma dificuldadezinha, ou porque na escola ela não presta muita atenção. Então, aí a gente trabalha reforçando os conteúdos escolares, tá bom? E aqui eu coloquei também para potencializar a aprendizagem. Como que funciona aí a potencializar a aprendizagem? Se o seu filho tem muito interesse, por exemplo, por biologia, então a gente vai e potencializa esse estudo dele, a gente aprofunda sobre biologia, certo? Que é uma maneira de, como que eu posso falar? É uma maneira de valorizar esse interesse dele pela biologia, certo? E isso é muito, muito importante. E também, essa questão de potencializar pode ser o seguinte: a criança vai para a escola, tá tudo certo, ela aprende muito bem, mas ela tem muito interesse. Às vezes aquilo que tá lá na escola, ela já sabe, então ela tá assim doida para aprender muito mais sobre aquilo. Então, aí a gente vai nas aulas particulares e a gente reforça esse conteúdo, a gente potencializa esse conteúdo. Então, a gente se aprofunda, traz mais atividades, tudo isso para ser um reforço mesmo, certo? Bom, então, agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Obrigada aí o pessoal que está interagindo. Apertem várias vezes no coraçãozinho, que isso faz a live aparecer para mais pessoas. E é muito importante que várias famílias tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Hoje a live vai ser bem rapidinha. Deixa eu ver aqui o que a Ká falou. Prof particular para uma rotina de estudo é necessário mesmo. A criança ser acompanhada por um profissional capacitado faz muita diferença. Isso mesmo. E tem uma... Assim, as mães, elas têm medo de ensinar os filhos, porque tem receio de ensinar errado. É muito bom ter esse receio para a gente não ensinar errado. Mesmo porque hoje em dia a gente aprende através de diversas estratégias. Então, o jeito que vocês aprenderam divisão não é mais o jeito que é ensinado hoje em dia na escola, tá bom? E também o jeito que eu aprendi não é o jeito que eu ensino. Eu precisei estudar de novo divisão para eu ensinar de uma maneira diferente. Então, se adaptar aí, né? Então, vamos lá. Em todas essas vertentes que eu comentei para vocês, seja o reforço escolar, a aula particular mesmo, o acompanhamento ali do conteúdo escolar, seja aí para as crianças com transtorno, para as crianças com uma dificuldade específica. Para cada vertente dessa que eu citei, eu utilizo uma estratégia diferente, exclusiva. Essa estratégia é personalizada de acordo com a necessidade do aluno, certo? Então, se o seu filho tem ali facilidade, ele é mais visual. Então, a gente vai utilizar essa estratégia para que ele aprenda, certo? E trabalhando aí, que nem no reforço escolar, a criança está sendo alfabetizada. Então, eu vou trazer
outras atividades mais visuais sobre alfabetização, certo? Para reforçar aquele conteúdo da escola. Na aula particular, que é um pouquinho mais individual, assim, mais pontual, diferente do reforço. Então, eu atendo muito mais como aula particular do que reforço escolar. Eu vou explicar essa diferença para vocês não ficarem perdidas aí, perdidas e perdidos, né? Na aula particular, eu faço uma sondagem com a criança e aí nela eu observo quais são as dificuldades, o que ficou ali um pouquinho atrasado, o que já é muito avançado. Eu já tive alunos, por exemplo, que não reconheciam a letra bastão, que é aquela letra de forma mais conhecida, mas que escrevia tudo com a letra cursiva. Então aí a gente volta para revisar esse outro conteúdo, certo? E aí, como é uma coisa bem pontual, eu vejo qual a necessidade do aluno e eu preparo todo o conteúdo de acordo com a minha avaliação, certo? Com o meu diagnóstico ali na sondagem do aluno. Bom, e o reforço escolar, não lembro se eu já comentei, mas no reforço escolar a gente revisa os conteúdos da escola e traz outras atividades para que sejam reforçados, para que seja reforçado esse conteúdo, certo? Bom, então vamos lá. Como eu falei, em cada uma dessas vertentes aí que eu trabalho, é tudo personalizado, exclusivo, de acordo com a necessidade da criança, certo? Então aí vocês têm que pensar direitinho, não esperem ver, pensar e observar, né? Muito mais observar. Por quê? O que eu comentei para vocês do medo que as mães têm de ensinar errado. É normal ter medo mesmo. Quando eu comecei a dar aula, nossa senhora, eu morria de medo. Porque criança, gente, a aula tá fluindo sobre matemática. De repente a criança te faz uma pergunta sobre geografia. Você não está preparado para isso e fala, dá uma tela azul aí. Mas aí o importante sempre falar para as crianças, não deixar a criança ali esperando esse conteúdo, certo? Ih, gente, o dente ficou com o batom vermelho. Acontece. Bom, não deixar a criança ficar esperando aí esse conteúdo e ela achar que você não sabe. Porque, uai, por que minha mãe tá querendo que eu aprenda se nem ela sabe isso? Então, sempre falar, vamos pesquisar juntos. Já aconteceu de algum aluno me perguntar alguma coisa, eu ficar ali em dúvida, eu falar, opa, não vou responder errado, né? Vamos pesquisar junto, então? Então, a gente pesquisa e descobre ali o que o aluno está falando. Então, vocês não precisam ter esse receio. Ninguém sabe tudo, nenhum professor sabe tudo, ninguém, gente. E aí, outro receio que as mães têm, que a gente já comentou na live com a Márcia também, né? De colocar o filho em uma aula particular. Por quê? Porque as mães ficam, essa questão de comparação, né? Que aí é muito difícil, vocês têm que ficar atenta. Comparação gera rivalidade. Então não adianta a gente ficar comparando com o primo, com o irmão, com o amigo da escola, porque não vai funcionar. E também você se comparar aí com outra mamãe, porque o filho dela já tá lendo, meu filho ainda não. Não tem essa, gente, cada um tem o seu tempo. Tem crianças que atropelam as coisas, tem crianças que ficam um pouquinho para trás e de repente tem um avanço muito significativo. Então não adianta vocês ficarem se comparando com medo de ensinar errado e com medo mesmo de oportunizar para o seu filho que ele tenha uma aprendizagem efetiva e significativa. Então não esperem aí. Quando você viu uma dificuldadezinha, alguma coisa, observa de perto, conversem com a escola, cobrem da escola esse feedback, tá bom? Cobrem da escola, conversem, chama a professora, chama a coordenadora, fala, olha, eu tô notando que tá acontecendo isso para que a escola também fique atenta e possa orientá-las, certo? Isso é muito, muito importante, porque tem muita gente que enxerga uma dificuldadezinha e fala, não, ele só não tá reconhecendo as vogais agora, mas mais pra frente ele aprende. Esses dias eu conversei com uma mãe, a filha dela tá indo pro 5º ano e ela tem ainda algumas dificuldades que são aí referentes à alfabetização. E aí, de tanto cobrar a escola, aí a escola começou a falar que a criança ela ainda estava se alfabetizando. Só que assim, imaginem, gente, o conteúdo de 5º ano para uma criança que tem dificuldade em alfabetização ainda.
Quinto ano tem muito texto, muita leitura, então é tudo muito mais profundo. Não tem como vocês verem uma dificuldadezinha, deixar de acompanhar isso, porque é bem pequenininha, porque no fim vira uma bola de neve. Então não esperem. E uma coisa que é muito, muito importante, a criança ela tem uma janela de aprendizagem, que é assim a mais importante. São várias, na verdade, né? Por exemplo, as crianças aí pequenininhas, né? Tem criança que ainda tá começando a andar, começa a dar uns passinhos, só balbucia, né? Não fala nada, de repente dá aquele boom. A criança começa a falar de tudo, palavra que vocês não sabem nem de onde ouviu. Essa é uma janela de aprendizagem muito importante. Os 3 anos também é uma janela de aprendizagem, assim, absurda, né? A gente fala que é aí a adolescência da infância, mas porque eles ficam muito espertos, eles querem descobrir tudo e eles conseguem, assim, evoluir de uma maneira absurda. Então, se você vê uma dificuldadezinha, espera passar, pode ser que a sua criança tenha mais dificuldade em aprender isso, porque ela perdeu aquela janela de aprendizagem, que seria muito importante para ela, certo? Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se quer pontuar alguma coisa aí na live. Podem falar. Não? Bom, o mais importante aí, né? Hoje a live não vai ser tão demorada. Tá um dia preguiçoso, então eu fiz um roteiro bem pequenininho também, para não ocupar muito tempo de vocês. Mas fico muito feliz que tenha gente comprometida aí, compartilhando. E é isso, o que eu queria deixar muito claro é que é muito importante esse olhar sensível e individual. Mesmo que como professora de uma sala com 20, 30 alunos não é muito fácil, né? Mas é muito importante ver que tem professoras aqui que sabem muito também. Mas é muito importante esse olhar individual e sensível para que a gente consiga perceber uma coisa pequenininha para que ela não fique muito maior, certo? E também entender que cada criança é única, como eu comentei, né, ontem na live. Toda criança é um indivíduo biopsicossocial, então ela tem um funcionamento biológico, psicológico e social. Então a gente tem que ter um olhar diferente para cada criança, porque todas elas são diferentes e únicas, certo? E aqui o meu trabalho enquanto professora particular é sempre assim, por isso que eu falo para vocês que é personalizado e exclusivo, porque realmente eu estudo o caso de cada criança, vejo qual é a necessidade, planeja em cima disso, a gente aplica, vê se funciona, se não funciona, bora estudar de novo. E é assim, gente. Bom, eu acho que o mais importante já foi dito. Então, recapitulando aí, espero que vocês tenham entendido. Aula particular não é só para crianças com dificuldade. A aula particular é para criança com dificuldade, com transtorno, que precisa de um reforço escolar, reforçar o conteúdo lá da escola, ou que precisa trabalhar mais a fundo esse conteúdo que ficou aí com um pouquinho de atraso, que ficou para trás, que foi uma dificuldadezinha que deixou passar e virou uma bola de neve, que aí é mais uma aula particular mesmo, onde eu produzo todo o conteúdo. Para organizar e ter uma rotina de estudos, organizar essa questão de rotina escolar e também a de rotina de estudos, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi bem rapidinho, bem pontual, mas também é para não tomar muito tempo aí de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, hoje foi o 3º dia aí para garantir o carimbo no passaporte do aprendizado do filho de vocês. Dia 2, essas crianças terão a oportunidade de receber aí esse passaporte e decolar no ano de 2022. Então aí as mamães comprometidas, conscientes e maduras, que observam os pequenos e enxergam aí que precisam de um apoio, de uma ajuda. Tenho certeza que eu e seu filho pode contar com você, viu? Muito obrigada a presença de todo mundo e a gente se vê amanhã às 9h03 novamente com outra live. O tema da live de amanhã é quem é a Prof. Maria Eduarda. Quero que vocês me conheçam um pouco mais do que dá para mostrar aí nos stories e no feed, certo?
Um beijo, gente, uma ótima noite e ótima semana pra gente. Até amanhã!